e pergunta para a pessoa do seu lado: você é esperto? Vamos já entrar na palavra, vamos começar lendo. Lucas 16, 1. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhes disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Está demitido. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que, quando for demitido, as pessoas me receberem em suas casas... a entonação foi errada aí, né? Já sei o que vou fazer. Para que, quando for demitido, as pessoas me recebem em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, senta-se aqui depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreve 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Olha que interessante. Porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Jesus está falando, eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos, outras palavras, moradias eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quem nunca ouviu esse versículo? É daqui que veio esse versículo, é nesse contexto. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Uou, muita coisa foi acontecendo aqui, né? E a gente leu 13 versículos, mas tem muitos detalhes, muitas informações. Então, vamos parar um pouquinho e tentar entender, tipo assim, olhar bem assim de rápido o que Jesus está falando aqui, né? Se você já leu os evangelhos, se você já viu alguma coisa que Jesus fala, você vai perceber que Jesus gosta de contar a história para explicar o que ele está querendo ensinar para a gente. E, nesse caso aqui, ele conta uma história de um administrador, né? Quem está fazendo administração na faculdade aqui? Poucas pessoas, gente. Nossa, chocada. Eu pensei que tinha mais, mas legal. Arrasou. Desbravando aí o mercado. Mas esse administrador, ele não estava sendo fiel, ele estava negligenciando o dinheiro do patrão dele. E o patrão descobre isso, né? E óbvio, o que o patrão vai fazer? Ele vai lá, tirar satisfação e dizer: você está demitido, né? Arruma suas coisas e vai embora daqui. Aí Jesus conta que esse homem começou a pensar, né? Imagina se ele tivesse começado a pensar antes. Teria sido melhor, né? Talvez não teria perdido o emprego. Mas agora, nesse momento, ele começa a pensar. Ele se põe a pensar e pensa: o que eu vou fazer agora? Por algum motivo, ele não se vê apto para trabalhar nos campos. E ele fala: não consigo trabalhar na terra. E eu tenho vergonha de mendigar, né? Quem quer ser um mendigo não é normal, né? Então, ele pensa: o que eu vou fazer? E ele tem essa ideia: já sei, eu vou usar as riquezas do meu patrão e eu vou fazer amizades com as pessoas que estão devendo ele. E aí eles vão me receber nas suas moradias, né? Vai criar conexões. E networking, né? É isso que ele estava fazendo nesse momento. E é isso que ele faz. Ele vai lá e fala para um: quanto você está devendo? 100. Vamos trocar aqui para 50. Aí o outro cara: quanto está devendo? 100 também. Vamos trocar para 80. E surpreendentemente, que isso também é uma outra coisa, uma característica quando Jesus fala, sempre tem alguma coisa assim inesperada na história.
né? Porque as pessoas escutando essa história vão esperar que o patrão fique mais revoltado. Como é que você faz isso comigo, né? Mas a gente vê uma surpresa, um plot twist. O patrão olha e fica admirado, fala: olha que espertez, né? Talvez, se tivesse aplicado essa espertez antes, não estaria perdendo o emprego. E ele admira a sagacidade desse administrador. E Jesus usa essa ilustração para falar que, infelizmente, ele fala, as pessoas desse mundo, né, os filhos das trevas, eles usam a sagacidade mais do que os filhos da luz. E Jesus não está falando isso como, olha, parabéns, filhos da luz, vocês não estão sendo sagazes. Não, ele está falando isso como uma coisa ruim, vocês não usam sagacidade. Vocês não estão usando a inteligência que eu te dei, a cabeça de só parar para pensar, né? E ele está falando que tipo, triste, infeliz isso, né? Infelizmente. E Jesus fala: eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nas moradias eternas. Peraí, Jesus está falando para a gente ser ganancioso igual esse cara? Não, com certeza não. Né? Óbvio que, nesse contexto, Jesus está explicando que para a gente usar as riquezas injustas, ele está se referindo às riquezas dessa terra, desse século, desse tempo. Né? E não somente, eu creio que a parábola não só ela aplica, com certeza, para o nosso bolso financeiro, mas ela também aplica para tudo que a gente tem de recurso. Né? Nossos dons, nossos talentos, nossas oportunidades. Jesus está falando: usa aquilo que você tem aqui na terra, tudo que passará, que é corruptível. Né? Outra palavra, essa palavra injusta, é corruptível, coisa que passa, uma coisa que não é duradoura. Tudo aqui da terra que não é duradoura, use para alcançar tesouros eternos, riqueza incorruptível, riqueza eterna. Nossa, que forte! A gente pode falar sobre várias coisas. Vamos começar com como Jesus fez esse contraste entre riqueza injusta e riqueza verdadeira. Né? Porque não foi só esse versículo onde ele fala, eu recomendo. Os próximos versículos ele vai explicando ainda mais o que ele quer dizer. Né? Ele vai falando: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas ele está se referindo quem é fiel no pouco, não somente na quantidade pouco, mas ele está falando as coisas desse mundo são pouco. Né? Então, se você for fiel com as coisas desse mundo, você vai ser fiel com as coisas eternas. E aí ele diz, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, parênteses aqui, tem aquela velha fala, caixão não tem gaveta, não é mesmo? Tudo que a gente acumula aqui na terra vai ficar para os outros. Alguma hora ou outra vai ser de alguém, das gerações futuras, ou vai virar traça, né? As traças vão comer. O Salomão dizia isso em Eclesiastes, como tudo é passageiro, que tudo era em vão aqui na terra, e que a gente constrói reinos que ficam para outras gerações, são destruídas por outras pessoas, moradias que a gente acha lindo, mas depois só para outra pessoa morar depois naquela casa que a gente construiu. E é isso que Jesus está falando sobre tudo que é passageiro. E ele faz essa colação entre as duas coisas. As riquezas desse mundo são passageiros, que ele chama de riquezas injustas, e ele chama as riquezas eternas a riqueza verdadeira. E eu queria parar para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Aquilo que é somente terreno, versus aquilo que é eterno. Né? As coisas passageiras precisam ser usadas para produzir aquilo que é eterno. Eu até fiz uma listinha aqui, que a gente vai mostrar no telão. Por exemplo, né? Dinheiro. Dinheiro é uma coisa terrena. Né? Dinheiro é o mal, é o vilão da história? Não necessariamente. Né? Eu já vi alguém falando que a Bíblia diz que o dinheiro é o mal, é a raiz de todo o mal. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Interessante, né? Então, não é o dinheiro que a gente tem que ficar fugindo do dinheiro. Mas a gente deveria usar o dinheiro de uma forma que ele vai produzir aquilo que é eterno. E tem muitas coisas que é eterno. Não é legal que tem muitas coisas. A Bíblia fala sobre muitas coisas que são eternas. Fala sobre a fé, a esperança, o amor, né, justiça.
fala sobre as pessoas, a pessoa do seu lado. Ela é um ser eterno. É ser eterno. Então, tem várias formas que a gente pode usar o dinheiro para investir na eternidade. Mas eu fiz um mapeamento, não sei como explicar isso, né? Uma coisa para a gente olhar e só pensar. Uma colação, né? Tipo, uma coisa bem prática. Então, uma forma que a gente pode usar o dinheiro para a eternidade, para servir a eternidade, é esmolas. A Bíblia fala tanto. Daqui a pouco a gente vai mostrar os versículos em parênteses, se vocês quiserem depois tirar print ou tudo, que eu vou mostrar. Tem tantos versículos que falam sobre como as esmolas que a gente dá, o dinheiro que a gente usa para servir os outros, elas vão se tornar tesouros eternos. Isso não é bizarro? A gente tem uma forma de mandar tesouro para o céu. É muito louco isso. Então, as esmolas. O dinheiro a gente pode usar para servir, produzir aquilo que é eterno, esmolas. Governos. Os governos são passageiros. O Brasil, né, a China, a Rússia, os Estados Unidos, todos esses governos são passageiros. Já subiu governos, caiu governos. Governos são passageiros. Mas o que é algo eterno? Que a gente deveria tentar usar nosso governo para produzir isso. Justiça. A Bíblia fala que no céu haverá justiça eterna. Graças a Deus. Então, vamos procurar formas de usar o governo para produzir o que é eterno. Instituições. Coisas boas. A Paz Church. Glória a Deus. A Paz Church. Alguma coisa que eu amo, sou fã, né? Eu amo demais. Mas a sua instituição da Paz Church não é eterno. É um prédio aqui. São pessoas organizando para investir no quê? Na eternidade. Em pessoas, na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente usa as ferramentas que a gente tem disponíveis pela instituição da igreja para servir a igreja, a Paz Church, para servir a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, né? Todo mundo que entrega a sua vida para Jesus vira parte desse corpo de Cristo. Ciências e as artes. Tá, a ciência em si, vai existir algum tipo de ciência no céu, né? Mas a ciência que a gente conhece, o estudo humano que a gente tem, ela é passageira. Ela está sempre mudando. A gente sabe que um livro de ciências de 5 anos atrás está no lixo, normalmente. Tipo, já mudou muitas coisas, né? Então, a ciência humana, que a gente entende, porque a ciência é só aquilo que a gente consegue entender, né? E as artes de música, esculturas, pinturas, Mona Lisa, elas não são eternas, que a gente cria aqui. Vai ter arte no céu? Vai ter muita arte no céu. Mas não tem como você criar uma arte tão incrível que Deus fala, sabe o quê? Que a Bíblia garante, pelo menos, que Deus vai transportar aquela arte lá para o céu. Não tem nada garantido na Bíblia para isso. Que, de repente, vamos chegar lá e a Mona Lisa vai estar no céu. Não tem nada que garante isso na palavra de Deus. Mas as ciências e as artes, elas deveriam servir a gente para aumentar a nossa fé. Elas aumentam a nossa fé, que é algo eterno. Então, por isso que é valioso, sim. É muito valioso a ciência, é muito valiosa a arte. Porque se ela aumentar a nossa fé, ela está produzindo um fruto eterno. Olha que incrível. Se ela alcançar pessoas, seres eternos, isso que importa, né? Então, é muito importante, sim, e é muito valioso. Mas a gente tem que sempre estar em perspectiva, tendo em perspectiva as coisas, né? Se pôr para pensar, igual aquele administrador. Casamento. Sim, casamento não é eterno. De acordo com a Bíblia, meu pai, ele fala que ele já mandou uma carta, não uma carta, mas na cabeça, né, ele já pediu Jesus para ele continuar casado com minha mãe no céu. O Isa falou que ele vai fazer o mesmo. Mas, se a gente olhar para a palavra de Deus, tudo sugere que o casamento é alguma coisa terrena e não vai para a eternidade. Não é uma coisa que foi criada por Deus, mas alguma coisa criada por aqui para a terra. Haverá coisas melhores no céu. E o que o casamento deveria produzir na gente? Alguma coisa eterna, o amor sacrificial.
A palavra de Deus fala demais sobre isso, como o casamento deveria representar o amor de Jesus com a sua noiva, a igreja. Então ela produz algo eterno. Então ela é valiosa, sim. Mas nesse contexto, de o que ela produz, qual é o fruto que ela produz para a eternidade. Seu local de trabalho. Seu local de trabalho é um lugar onde Deus pode te usar para alcançar pessoas, para falar de Jesus. Frutos eternos. Pessoas que talvez nunca teriam contato com alguém que realmente ama Jesus se não fosse você lá. É uma ferramenta para a gente produzir frutos eternos. Seu local de estudo, a mesma coisa. Pode já colocar o slide com as referências também. Eu só coloquei em parênteses, tem muitos mais, eu tentei escolher só 3, para cada tópico. Mas e tem muitas outras coisas que a gente pode usar aqui no cotidiano, né, na vida normal, que produz frutos eternos. Mas a gente tem que parar, se pôr para pensar. Né? Perseguição de pessoas genuinamente sendo perseguidas por fazer o que é certo, né? Não por fazer o que é errado. Mas se você está sendo perseguido por fazer o que é certo, a Bíblia promete que isso produz glória na eternidade. Glória na eternidade. Então, que incrível que Deus não somente fala muito sobre a eternidade, mas Ele até dá umas dicas para a gente de como a gente vai poder aproveitar a eternidade. Como a gente vai poder viver na eternidade. Eu lembro que uma vez, né, não é só essa uma vez, eu já vi várias pessoas, na verdade, já falando isso. Para mim, eu só quero um cantinho no céu. Se eu estiver morando numa caixinha de papelão no céu, eu estou feliz. Né? Eu já vi gente falando, eu não entendo esse negócio de ficar falando sobre as riquezas no céu, porque se eu estiver, só lá, estou feliz, estou de boa. Né? Eu vou estar perto de Jesus. Mas foi Jesus que falou, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro não está no céu, o seu coração não está lá. Se o seu tesouro está aqui na terra, se você está contente em imaginar um lugar no céu, que você está no cantinho, morando numa caixa de papelão, mas aqui na terra você quer garantir uma moradia boa, porque o seu coração está aqui na terra. Né? Então, às vezes pode parecer super espiritual. Eu quero só ir para o céu, chegar lá. Mas isso revela o nosso coração. O nosso coração, e onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, né? Então, por isso que eu estou enfatizando tantas formas, né, que a gente pode transferir as nossas riquezas terrenas injustas para a eternidade. Para a eternidade. Então, esse administrador infiel, né, ele olha para a vida dele e ele vê, putz, eu vou ser demitido. Está chegando. E eu acho muito interessante, porque se a gente olhar para a nossa vida, a gente é administrador infiel. A gente falhou já com Deus. E a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Né? O homem e a mulher, lá no jardim, pecaram, mas se não fosse ele, seria eu e você. A gente abriu a porta para a morte, e ela é inevitável agora. Ela é inevitável. A Bíblia diz que é dado ao homem morrer uma vez. Então, é inevitável. Então, a gente é igual esse administrador. A gente está vendo, ele estava vendo. Vai chegar o dia da minha demissão. Já era. E aí, ele se põe a pensar. E esse cara, né, conseguiu fazer esse raciocínio, quanto mais a gente consegue fazer com o que é muito mais valioso do que um emprego de administração. Né? Vamos parar para pensar. A morte é inevitável. Inevitável. Ela chegará. Então, vamos parar para pensar. Sabe, Deus ama quem para pensar, sabia? Porque, se você perceber, Ele garantiu que fosse preservado, incluído na palavra dele, um livro relativamente grande, somente sobre sabedoria. Né? Provérbios inteiro fala assim, para a pessoa que não tem entendimento, aprender. Eu acho que Deus acha esse assunto importante. Que a gente cresça em sabedoria, que a gente para pensar.
A gente usa o raciocínio que ele nos deu, né? E aumenta isso, né? Provérbios mesmo fala que a pessoa que não tem juízo, leia isso e aprenda, né? Então, vamos ser humildes para falar, Deus, eu preciso parar para pensar. Eu vou parar para pensar. Esse mundo é passageiro. Né? Vamos olhar pelos olhos da eternidade, porque isso aqui vai tudo passar. E esse administrador, ele pensou isso. Ele falou, meu escritório aqui de administração não vai ser meu. Então, ele desvalorizou o que era descartável. Ele entendeu que aquela posição dele tinha um data de validade e estava para expirar. Então, ele desvalorizou o que era descartável. E ele valorizou o que estava por vir. E é isso que o patrão dele aplaude ele. É por isso que o patrão dele comenda ele. Fala, parabéns. Nossa, foi muito esperto. Porque ele, finalmente, esse cara começou a usar a cabeça. E ele descartou o descartável. E valorizou o que estava por vir. A gente está fazendo isso na nossa vida também? Tratando as coisas, talvez, descartáveis como descartáveis? Eu lembro quando a gente estava fazendo o aniversário da minha filha e a gente tinha comprado um pratinhos tão bonitinhos, assim, descartáveis. Eu acho que era de hipopótamo, alguma coisa assim. Aí eu só sei que eu e minha sogra, a gente estava limpando a sala e tudo, e a gente ficou com dó de jogar fora os pratinhos, né? Apesar de serem descartáveis, a gente ficou, é tão bonitinho e tal. E vamos lavar e ficar usando essas semanas. É só um pouquinho, né? Porque é tão bonitinho. Aí eu, sim, legal. Então, a gente tentou lá lavar, passar sabonete, né? Bolo, essas coisas, fica tudo grudento. E a gente esfregou lá e tal. Mas, gente, era um material, tipo assim, um papelão, sei lá, que ficou tudo inchado e horroroso depois de tentar lavar esse negócio. Mas por quê? Era descartável. E, às vezes, a gente vê as coisas desse mundo e a gente pensa, que lindo, é tão bonito, mas é tão legal, tenho certeza que Deus gosta disso. E tá bom, Deus gosta disso, mas é alguma coisa descartável. Era para aquela noite, pronto, aquela festa de aniversário. Não era para a gente pegar e adorar aquilo, e lavar aquilo, e tentar salvar aquilo. Era algo descartável. E a gente tem que tratar aquilo como descartável. E às vezes as coisas se mudam e a gente olha e pensa, mas é tão legal, é tão bom, é perfeito, eu vou lavar, vou tentar guardar, vou tentar levar para a eternidade comigo. Mas ele não foi feito para isso. E foi feito para ser descartável. E eu creio que Deus vai começar a nos instignar, mostrar para a gente o que é descartável, que a gente está tentando tanto guardar, tanto segurar, tanto salvar. Quanto em vez de ficar gastando tempo lavando prato descartável, a gente não está fazendo alguma coisa de verdade, algo para a eternidade. Às vezes gasta tanto tempo no descartável que a gente perde tantas riquezas que a gente poderia estar construindo no eterno. Mas vamos lá. Então, a gente vê que esse moço, ele entendeu. Eu não vou valorizar essa minha posição, porque ela é descartável, ela vai embora. E ele vai lá e chama o pessoal que trabalha, quer dizer, que estavam devendo o patrão dele. Ele fala, quanto que você estava devendo? Vamos mudar aqui. E ele faz essa amizade, né? Realmente era uma networking, assim. E Jesus, ele enfatiza exatamente essa parte da parábola. Quando ele fala assim, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, essas coisas desse mundo faltar, foram dissipadas, foram embora, vocês sejam recebidos no tabernáculo, na moradia, eternos. Gente, imagina falar de Jesus para alguém, ver ela ser transformada por Deus, entrar no relacionamento com Deus, e depois, no céu, ir lá tomar um cafezinho na casa dela. Não é incrível isso? Por toda a eternidade. Que lindo, que emocionante. E é isso que Jesus fala. Ele fala, é só agora. É agora ou nunca. Sabe, todas essas coisas que eu falei que são passageiras, que a gente viu, podem ser coisas boas, mas se elas não estão servindo para a gente alcançar vidas no final do dia, elas estão sugando a gente de riquezas eternas. Elas estão roubando a gente de riquezas eternas. E, pior, a gente está colocando nosso coração aqui no mundo. E eu não quero correr esse risco de amar mais o mundo do que eu amar mais a eternidade e amar mais a Deus.
né? Em Atos 24:15 diz assim: tendo esperança em Deus de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Falando sobre... existe eternidade, tanto para os justos e os injustos. E a gente sabe que todos nós já fomos injustos e somos injustos. Mas Jesus, Ele nos torna justos. Que especial! Que especial que isso está na lista, porque se não fosse por Jesus, esse versículo leria assim: de que haverá ressurreição dos injustos. Mas por causa de Jesus, tem injustos e justos. Só por causa dele. Se não fosse ele, todos nós seríamos só inclusos no injustos. Mas ele faz um caminho que a gente pode ser incluso nos justos. E a eternidade dos justos é muito diferente dos injustos. A Bíblia fala sobre o sofrimento que é de esperar para os injustos. E quando a gente começa a entender que esse era o nosso destino, não porque Deus quer castigar as pessoas, mas porque Deus é um Deus justo. A gente não quer justiça aqui na terra, é assim que ela aparece. Ela dói porque a gente é injusto. Mas a graça de Jesus, ela que nos leva para a justiça. E quando eu descubro isso, eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas, senão estou sendo extremamente egoísta. Eu estou sendo extremamente egoísta. Se eu não entendo que eu fui tirada do inferno para ir para o céu, eu vou viver a minha vida. Se eu não entender isso, eu vou viver a minha vida confortável, não desesperada atrás de pessoas para falar de Jesus, para trazer para Jesus. Mas quando eu entendo, eu fui salva. Eu era uma injusta no caminho do inferno, mas por causa de Jesus, eu posso ser inclusa no grupo dos justos que vão ser salvos eternamente. Eu vou fazer tudo no meu viver, né, para alcançar mais pessoas, para trazer mais pessoas para essa família, amém? Esse é o coração de Deus. E essas coisas passageiras que existem no nosso mundo, que a gente gosta, a gente não deveria amar, mas só gostar, porque a gente vai usar elas são ferramentas para aquilo que é eterno, que é nosso amor de verdade, amém? Então, Jesus comenda esse administrador por usar as riquezas que ele tinha para alcançar amizades, fazer amizades. Como que a gente está usando tudo que está à nossa disposição para alcançar as pessoas? Eu acho isso tão lindo, que é tudo que estava na disposição dele, né? Ele tinha os catálogos lá, a lista de devedores, e ele foi atrás dessas pessoas, né? Quem estava devendo tanto e tal. E é muito fácil fazer esmola com o dinheiro dos outros, não é? Vocês já viram isso, né? Eu lembro que quando eu era bem pequenininha, assim, sei lá, uns 5 anos, na hora da oferta, na minha igreja, né, eu queria dar oferta, aí às vezes, tinha muitos cultos, né, igual aqui também. Então, em um culto, minha mãe dava umas moedinhas, aí eu ia lá e dava, bem feliz. Aí, no outro culto que eu não estava perto dela, ela não está aqui. Eu já sei. Aí eu tirava, tipo, um colar que minha mãe tinha me dado, assim, sabe? Aí eu tirava e dava lá na oferta. Aí no outro, sei lá, na outra semana e tal, aí eu percebi, eu tenho esse anel que eu acabei de ganhar, tipo, eu vou dar e tal. E eu era criança, né? Ganhava meus pais, ia direto pro gasofilaço. Tanto que eles tinham uma caixinha lá que eles começaram a guardar. Aí devolveram pra minha mãe, tipo, o que a gente vai fazer com esses anéis de plástico e essas coisas assim, tipo... Aí a minha mãe me chamou um dia e falou, olha, é muito fácil fazer isso, tipo, esmola com umas coisas dos outros, né? A gente fica comprando coisa, dando para você, e você fica só dando, né, coisa de criança. Mas isso é verdade, é muito fácil. Mas esse é o coração que Deus quer que a gente tenha, sabia? Tudo que a gente tem aqui na Terra é do nosso patrão. É do nosso patrão, Deus. Então, deveria ser fácil a gente abrir mão das coisas. Deveria ser fácil perdoar as pessoas. Tipo, você está devendo tanto de justiça para Deus? Está perdoado. Está perdoado. Você foi rude comigo? Está perdoado. Está tudo perdoado. Ou deu alguém na rua. Nossa, mas gosto tanto dessa jaqueta. Não é meu, né? É do patrão. Vou dar essa jaqueta agora para essa pessoa. Deveria ser fácil para a gente. Porque é esmola com o dinheiro dos outros. O dinheiro do nosso papai, do nosso patrão. E ele ama ver a gente
dar as nossas coisas. Ele ama a gente ver a gente desprendido com o que a gente tem. Porque essa é a cultura dele. A gente deveria estar fazendo isso porque a gente viu primeiro ele fazendo isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, antes eu queria só... na verdade, eu vou ler primeiro esse texto, aí a gente vai voltar para o nosso legado, né? Porque esse ano aqui na Paz Church, qualquer oportunidade que a gente tem para meter a palavra legado, a gente vai estar metendo, né? Mas eu quero ler essa frase que eu acho muito legal do C.S. Lewis. Acho que vai estar no telão também, se quiserem acompanhar. Mas diz assim: não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Nações, culturas, artes, civilizações, essas coisas são mortais. E a vida dessas coisas é para nós como a vida de um mosquito. No entanto, é com os imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São imortais aqueles a quem esnobamos e exploramos. Horrores imortais, ó eternos esplendores. Isso não significa que devemos ser perpetuamente solenos. Devemos jogar, brincar, né? Mas a nossa alegria deve ser daquele tipo, e é de fato o tipo mais alegre que existe entre pessoas que, desde o início, se levaram a sério. Sem petulância, sem superioridade, sem presunção. Muito forte, né? Ele meio que resumiu tudo que a gente estava falando sobre tudo sendo passageiro, mas a eternidade das pessoas. A pessoa que você convive dia e noite, a pessoa que te frustra, ela é um ser eterno, valioso para Deus. De 1 Timóteo 6,18 diz assim, que depositamos a nossa esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, não é que Deus não quer que a gente tenha coisas legais aqui na Terra, ou que a gente curta, né, arte e ciência e tudo que Ele criou. Ele gosta que a gente curte essas coisas. As coisas foram criadas para o nosso prazer. E foram dadas para a gente para o nosso prazer. Mas quando a gente começa a tentar salvar isso, guardar isso, a gente vira um administrador infiel daquilo que Deus está nos dando. E é nesse contexto que Deus fala que se você é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. É nesse contexto. Você está sendo fiel com as coisas passageiras aqui da terra para receber aquilo que é incorruptível. Sabe como que a gente prepara uma criança para lidar com uma xícara de porcelana? Uma xícara de vidro? Primeiro, a gente dá uma xicrinha de plástico, né? De silicone, um copinho de silicone. E quando a gente vê que ela consegue usar esse copinho dia após dia, sem jogar no chão, sem derrubar, quando a gente vê que ela sabe lidar com aquele copo de silicone, aí a gente vai confiar ela com um copo de porcelana, de vidro, não é mesmo? E é isso que Jesus está falando. Ele está falando, por favor, seja fiel com essas riquezas terrenas, mas não somente ser fiel em multiplicar isso. Não, ele está falando, seja sagaz em usar essas riquezas para a eternidade, para você ser pronto, preparado para receber aquilo que é incorruptível, aquilo que não desaparece. Porque se você não está usando os recursos que eu te dou aqui na Terra para servir as outras pessoas, para acumular riquezas eternas, como que eu vou confiar a eternidade a você? Como eu vou confiar as coisas eternas? Então, que Deus nos prepare, que a gente tenha um coração ensinável para olhar para a nossa vida e pensar onde que eu posso alinhar minha vida com a eternidade. O que está no meu coração que eu não estou entregando para Deus, que eu não estou entregando para os meus irmãos em Cristo? O que eu estou segurando, tentando guardar, que é descartável? Eu preciso criar espaço para aquilo que é eterno. Amém? Eu lembro, eu acho que quem já fez pizza com pastor, café com pastor, já viu essa história que meu pai, quando ele era bem pequeno, ele... Bom, vou pular um pouco para trás, né, porque quem não conhece. Os meus avós, eles eram fazendeiros nos Estados Unidos.
tipo assim, lá de Illinois. E aí, Deus falou muito com meu avô, ele começou a ter um coração muito para os perdidos, ele decidiu ser missionário, venderam as coisas deles lá, e ele veio para o Brasil, numa época onde nem tinha na internet, telefone direito, nada, e nem sei se tinha telefone, não tenho certeza disso. Mas, enfim, eu só sei que eles vieram e eles foram missionários, toda a vida deles, até a morte, meu avô e minha avó, na parte de pai. E eles tiveram 5 filhos, e todos os 5 filhos viram como era prazeroso servir a Deus, viver para a eternidade, que eles cresceram e fizeram o mesmo, viraram tudo missionário também. E isso é alguma coisa que eu quero enfatizar, que não existe vida melhor do que servir a Deus e viver para a eternidade. Realmente, aquilo que Jesus falou, quando você perde a sua vida, você encontra. Não existe vida melhor do que realmente viver em prol da eternidade, com a perspectiva correta. Porque nossos problemas, as nossas dificuldades, são tudo entrelaçados com o que é daqui. Quando a gente para de ter um valor extremo das coisas daqui, vira muito mais fácil, né? Então, enfim, meu pai e meus tios, eles cresceram nesse ambiente, eles amavam servir a Deus e amavam viver para a eternidade, que quando eles voltavam para os Estados Unidos para reunião de família, essas coisas, tinha muitos familiares que eram muito bem-sucedidos, que chegavam com carro luxuoso e tal. E meu avô e minha avó sempre viveram bem econômicos, bem assim, simples. E o meu pai falou que realmente não era nenhuma tentação os irmãos, nem ele, pensarem, nossa, a gente queria tanto estar vivendo aqui, né? Olha o carro do tio fulano, olha não sei o quê. Não, eles entendiam como era prazeroso viver para a eternidade. E eles olhavam para aquilo e tinham uns tios que eram bem-sucedidos e viviam intensamente para Deus, e eles entendiam que eles estavam, né, de braço a braço aí na obra, mas tinham os tios que estavam vivendo para as coisas descartáveis. E eles tinham pena, e ficavam pensando, nossa, que pena que esse tio ainda não entendeu que existe muito mais, né? Que tem tesouros no céu que são muito mais valiosos. E eu vejo que esse é o legado, não somente da nossa igreja, da Paz Church, mas é um legado de toda a igreja de Jesus. A gente vê, por décadas e décadas, as pessoas abrindo mão das coisas, das riquezas desse mundo para acumular tesouros no céu, pensando na eternidade do seu vizinho. Isso faz parte da identidade da igreja. Pessoas como a Elizabeth Elliot, a Amy Carmichael... agora eu estou pensando em mulher, gente, mas tem muitos homens também que fizeram grandes atos de sacrifício terrenos, mas quem entende a eternidade não vê como sacrifício, para viver alguma coisa em prol da eternidade. E como isso é tão mais prazeroso. Mas muito mais do que um legado de história, de pessoas, de gerações, a gente vê os apóstolos, os discípulos vivendo assim, entendendo isso, que isso é vida passageira, que a gente tem que viver pensando na eternidade. Mas a gente vê Jesus fazendo isso. A gente vê o nosso Senhor fazendo isso. Jesus, a Bíblia diz que Ele abriu mão de toda a sua glória no céu para vir aqui e virar um filho de um carpinteiro. Um filho de uma adolescente, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, Ele abre mão de riqueza verdadeira. E a gente acha difícil abrir mão de riqueza passageira. Ele abre mão da sua glória para morrer na cruz, para nos salvar, porque Ele está louco para salvar pessoas, seres eternos. Esse é o coração do nosso Deus. Esse é o nosso legado. Sabe, quando os irmãos, a mãe de Jesus, biológico, tipo a Maria e os irmãos dele, adotivo, chegam lá e falam, ou meio-irmãos, eles chegam lá e falam, a gente quer falar com Jesus, tem uma multidão cercando Jesus, e eles querem conversar com Jesus, aí alguém chega e fala, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, lhes responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra de Deus e praticam. Esse é o legado de quem ouve a palavra de Deus e pratica.
um legado de abrir mão das coisas desse mundo para receber algo eterno, é o legado de quem ouve a palavra de Deus e pratica. Você não precisa ter nascido em nenhuma família específica. Você não precisa ter... Alguma família sim, né? Mas alguma família específica, não. Ou algum, sei lá, família de pastores ou empresários, né? Ou qualquer coisa. Você não precisava ter nascido em nenhuma família específica. Você não precisa ter nascido em nenhuma família específica para ter esse legado. Simplesmente, você faz parte da família de Jesus se você ouve a sua palavra e pratica. Jesus que fala isso. Então, que isso queima no nosso coração. Que amor por vidas queima no nosso coração. A eternidade queima no nosso coração. Amém? A gente pode ficar de pé. Eu conheço uma moça que ela falou que uma vez na escola dela, o professor dela, que era bem temente a Deus, ele era um professor querido, assim, que os alunos estavam sempre fazendo pergunta para ele. E um dia os alunos falaram: professor, você sabe chorar? Aí os alunos estavam conversando sobre, tipo, conseguir chorar na demanda, assim, né? Tipo assim, se você quiser chorar, você chora. E aí o professor falou assim: eu sei fazer isso. Tipo, chorar quando eu quiser. Aí todos os alunos: sério? Então chora aí, já faz isso. E ela falou que ele colocou a cabeça na mesa dele. E ela falou que demorou pouquíssimos segundos. Quando ele levantou o rosto, estava vermelho e descendo muitas lágrimas. E ela falou que toda a sala tomou um susto, porque era tipo, uma mudança de face muito drástica. E todo mundo ficou assustado. E ele falou: toda vez que eu penso nas pessoas perdidas que nunca conheceram Jesus, eu choro. As pessoas que estão morrendo e nunca conheceram Jesus, eu choro. Sabe, o coração dele queimava para isso, para almas. Esse é o nosso coração. Porque senão a gente tem que alinhar nossa vida com isso. Tudo é passageiro. Uma folha no vento. Tudo passa. Às vezes a gente entende começos um pouco mais facilidade do que fins, né? Porque a gente teve um começo. A gente nasceu, a gente tem as nossas primeiras memórias. Mas o fim, especialmente no sentido da morte, né? Se você está aqui hoje, você não experimentou isso ainda. Então, às vezes, parece uma coisa distante, uma coisa que... abstrato. Mas, simplesmente, se a gente parar para observar, ela é real. E ela chega alguma hora. Né? Não tem como fugir. E o que a gente está fazendo com a nossa vida nesse meio tempo? Como é que a gente está vivendo? Eu posso te garantir que não existe vida melhor do que viver com as mãos abertas para o Senhor. Eu tenho muito para aprender, né? Eu estou falando como alguém que já abriu as mãos. Não, eu sei que eu estou abrindo um mindinho aqui, um outro dedo aqui, né? Mas eu sei que toda vez que eu me rendo um pouco mais, eu entendo mais, sabe? Eu experimento algo melhor. Saber que a minha alma foi salva, foi lavada. Vale a pena qualquer dor tão momentânea. Existe uma eternidade. O sofrimento, ela não é eterno. Jesus diz que um dia Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. E a eternidade dos justos que foram lavados por Jesus, né, os injustos que foram lavados por Jesus, essa eternidade não existe choro, não existe ranger de dentes, não existe culpa, não existe arrependimento.
Mas o que a gente está fazendo agora? Né? A Bíblia diz que Ele vai enxugar nossas lágrimas. Então eu penso que assim que a gente chegar no céu, talvez haverá um sentimento de o que eu fiz com a minha vida? Né? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? O meu vizinho não está aqui. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos usar a oportunidade que a gente tem agora para alcançar os perdidos, para alcançar as pessoas perto da gente. Amém? Se você realmente quer dedicar a sua vida para a eternidade, falar, Deus, eu quero fazer um realinhamento do meu coração na perspectiva da eternidade, não vou falar lá para você fazer nada muito louco, não, mas só ore comigo agora. Eu vou estar orando e eu quero que você esteja orando no seu coração também. Deus, o Senhor sabe o nosso coração. As pessoas vêm de fora, elas podem ver nosso corpo físico, nossas emoções, mas o Senhor sabe o que está no nosso coração. O Senhor sabe o quanto que a gente te deseja, o quanto que a gente deseja viver na plenitude de quem o Senhor nos chamou para ser, da sua eternidade. Pai, nos transforma, nos molda, Deus. Abre nossos olhos para a gente alinhar nossa vida com a eternidade. Que a gente não gaste nosso tempo correndo atrás de coisas descartáveis, coisas perecíveis. Mas que a gente entenda que tudo aqui da terra é uma ferramenta para a eternidade. A gente pode, assim, valorizar as ferramentas que o Senhor nos deu. A gente é tão grato que o Senhor dá tudo para a gente, para o nosso prazer. Mas que a gente nunca perca a perspectiva da eternidade. Que a gente não faça a sua criação mais importante do que o nosso Criador. Que possamos realmente viver com uma perspectiva clara. Se pôr para pensar, não dar valor para o descartável acima do que ela merece, Deus. Mas sim dar valor às almas, às pessoas, aquilo que é eterno, aquilo que permanece. A fé, o amor, a esperança. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado pela sua palavra que nos confronta, que nos molda, que nos leva num lugar melhor. Que possamos construir nossa casa em Ti, nossa moradia em Ti, em perspectiva da eternidade, Deus, em nome de Jesus. Obrigada por todos os meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei que a gente está aprendendo mais a como alinhar nossa vida com o Senhor. E eu quero te agradecer que a gente tem um ao outro para se encorajar, para enxergar as coisas que a gente não está enxergando. Obrigado, Deus. Obrigado por essa família. Obrigado por esse coração de querer te agradar, querer te buscar. Te amamos tanto e eu declaro que realmente essa semana o Senhor possa estar deixando tão claro pra gente áreas que a gente tem que vigiar, áreas que a gente tem que tirar de uma posição mais elevada do que elas são. Que a gente possa olhar para tudo como ferramentas para alcançar pessoas, Deus, vidas. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Pai.